Então, pessoal, dando continuidade aqui ao estudo sobre a gestão democrática dos recursos públicos e também a lei de responsabilidade fiscal, eu fiz dois mapas aqui conceituais para a gente, né, dar uma revisadinha aí em tudo que foi conversado então nessa videoaula. Então, na gestão democrática dos recursos públicos, eu gostaria de começar com vocês sobre o pensamento de Montaigne, que eu falei então, todo aquele que detém poder tende a abusar dele, e assim procederá enquanto não encontrar limites. Então, sempre aquele que tem poder, ele tende a abusar dele. Claro, nós não podemos generalizar, tá? Mas na maioria das vezes é isso que acontece. E assim ele vai proceder, ou seja, ele sempre será assim, enquanto não encontrar limites. Por isso que existem as leis, né, para colocar um limite, porque o teu direito termina ao momento que começa o do outro, certo? Então, aqui, em relação à gestão democrática dos recursos, o que a gente pode resumir sendo gestão democrática dos recursos? Gestão é quando a gente está cuidando de alguma coisa, né, administrando alguma coisa. Democrática vem, que é do povo, não é uma coisa absoluta, não é uma pessoa só que cuida. Democrática, ou seja, é uma coisa que todos têm o direito de estar observando, todos têm o direito de cuidar, tá? Dos recursos públicos, ou seja, do dinheiro do povo, tá? Então, começando por aqui, a gente pode ver o seguinte. Deixa eu arrumar melhor aqui. A gente pode ver o seguinte, que a arrecadação dos impostos e outros, ou seja, algum empréstimo que veio da União, ou qualquer que seja o recurso público, ele deve tem uma maneira certa e uma maneira errada de estar sendo distribuído. Vamos começar pela maneira errada. Se eu vou fazer essa distribuição da maneira errada, o que significa? Tá dizendo que eu vou ter um maior gasto com o pessoal. Vocês ouviram a prof falando que antes dos anos 2000 ali, antes da lei de responsabilidade fiscal, até 90% do custo, né, do dinheiro público ia para pagamento de pessoal, certo? Hoje já não pode mais ser desse jeito, que daqui a pouquinho já vou passar para vocês quais são as porcentagens ali no outro mapa, tá? Mas então, como é que era feito? Esse dinheiro ele ia para pagamento irregular de pessoal, certo? Irregular ou regular, mas de uma maneira que não sobrava dinheiro para outras coisas. Isso envolvia muita politicagem, envolvia corrupção, todo pensamento em bem próprio e de pessoas afins, né? E qualidade de vida da população sempre em último caso, né? No caso aqui, se você tinha 90% de dinheiro para isso e 10% aqui ainda quando não tiravam daqui para suprir aqui em cima também, tá? E o que acontecia? Então, quando você tem esse caso aqui, de uma maneira errada de distribuição dessa riqueza, né, dessa arrecadação, você tem a pobreza de várias pessoas e a riqueza de alguns. Então, o que isso quer dizer? Que a sociedade tem que ficar de olho, né? E a partir dos anos 2000 foi criada a lei de responsabilidade fiscal, tá? Que fez com que fossem criadas regras onde a sociedade também poderia estar de olho, por isso eu coloquei olho aqui, tá? Para ver se esse dinheiro aqui ia sendo dispensado, né, de uma forma correta, ou seja, pagamento para pessoal da União 50%, estados e municípios 60% e o restante então para suprir e você ter uma justiça social, ou seja, que o teu povo, né, seja do teu município, do teu estado ou do teu país, consiga viver dignamente, certo? E o que é viver dignamente? É você, sim, pagar o teu pessoal de acordo com o que está escrito na lei, tá? Mas você também despender esse dinheiro para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, né, que seria estradas, construções, tudo que ajude, né, a você ter uma maior qualidade de vida. Segurança e outros, né, que entram aqui. Tudo isso aqui junto, né, e juntamente com outras coisas que são levadas em contas, né, como lazer, enfim, inúmeras outras coisas que estão aqui em outros, vão levar a uma qualidade de vida, tá? E a qualidade de vida é o que a gente acha certo, é o que se espera, você ter uma qualidade de vida, ou seja, você pagar o pessoal, mas também ter esse dinheiro
colocado aonde ele tem que ser colocado para que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida. Se acontecesse dessa forma bem certinho, hoje com certeza o país ele seria um país de primeiro mundo. Mas vocês sabem que a coisa não acontece dessa forma. Passando então para o outro mapa conceitual que a Prof fez, nós temos aqui a Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? Que é dentro então da gestão democrática dos recursos públicos, que eu acabei de explicar. Então, começando por aqui, lá no texto que eu falei para vocês, até maio de 2000, o dinheiro, ou seja, o dinheiro todo da arrecadação, ele sempre foi repassado para 3 esferas, né? Que seriam o município, que é menor, os estados um pouco maior e a União, que é maior, tá? Acontece que até maio de 2000, antes da Lei de Responsabilidade Fiscal, 90% era utilizado para pagamento de pessoal, fossem comissionados, cargos de confiança, enfim, pessoas que no último ano ali de mandato contratavam, ou por promessas nas campanhas políticas pegavam pessoas, então, assessores, isso, aquilo, criavam um monte de cargo, então 90% era para o pessoal. Agora você imagine que 10% apenas tinham que ser gastos em saúde, educação, infraestrutura de segurança e outros, e como assim? E ainda desses 10%, ainda, nossa, um monte de outras coisas, né, dentro da corrupção, propinas, enfim, um monte de outras coisas eram feitas, né? Então, a partir de 4 de maio de 2000, tá? Foi criada a Lei Complementar número 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, também chamada de LRF, pela abreviatura, certo? A partir dessa lei, ficou certo, então, que criou um monte de regras, né? Ficou certo que as 3 esferas, o município e o estado, 60% da arrecadação é gasto com o pessoal, e na esfera da União, apenas 50%, ou seja, 50% é para pagamento de pessoal e 50% vai ser, então, colocado para pagamento para saúde, educação, infraestrutura e segurança, entre outros que eu falei anteriormente, tá? Então, nessa lei também está falando o seguinte, que se for excedido esse valor, ou seja, se em um mês, se um período você ultrapassou 50%, tá? Deverá ser reduzidos nos próximos 2 quadrimestres. Então, no próximo quadrimestre, principalmente, né, no primeiro quadrimestre, 25% vai ter que ser reduzido. Vai ter que ser, digamos assim, pego novamente um dinheiro de algum lugar para repor nesse aqui que você gastou um pouco mais, ou nesse aqui que você gastou um pouco mais. No primeiro já os 25% e no restante os outros, tá? No primeiro quadrimestre. Então, o que pode ser feito para ter essa redução? Para recuperar esse dinheiro? Redução de 20% dos cargos de comissão, né? Os comissionados ou os cargos de confiança. Também pode ser feita a exoneração de contratos não estáveis, por exemplo, um ACT, por exemplo, um professor como eu, que sou contratado, pode ser mandado embora, um motorista, enfim, qualquer outro aí. E os estáveis também podem ser mandados, ou seja, os concursados também podem ser mandados, receber exoneração, mas de acordo, né, com a Constituição Brasileira de 88, que daí tem que ler lá e ver bem certinho o que tá falando, certo? A Lei de Responsabilidade Fiscal é uma espécie de código de conduta que se aplica a todos os poderes, tá? Quando eu tô falando todos os poderes, a gente tá falando do judiciário, legislativo, executivo, enfim, todos os poderes e também nas 3 esferas, dentro das 3 esferas, né? Então, nenhum governante pode criar uma nova despesa continuada, tá? O que significa? Mais de 2 anos sem devidas informações. Então, se eu estou criando uma obra grande, eu tenho que dizer da onde que está vindo esse recurso, se eu vou conseguir pagar nesses 2 anos, porque eu não tenho como comprometer um orçamento atual, tá, do meu atual governo, e nem deixar uma dívida para o governo futuro, tá, seja meu ou seja de uma outra pessoa, tá bom? Então, assim, a responsabilidade fiscal, ela exige um acompanhamento bimestral, tá? Então, a cada 2 meses e também semestral do orçamento, tá? E também exige que tenha uma arrecadação eficiente, ou seja, você tem que cuidar se você está recebendo os impostos, tem que fazer uma campanha para receber esse dinheiro, para conseguir, então, ter esse valor, para conseguir fazer as coisas, né, que são necessárias, fazer o pagamento do pessoal, fazer a aplicação onde são devidas, né, essas aplicações para uma qualidade de vida das pessoas.
Então, a lei de responsabilidade fiscal, na verdade, é uma bússola, que eu desenhei uma bússola aqui, que te mostra um norte. Você vai ter que sempre ter, como a gente faz em casa. Se esse mês você gastou muito, mês que vem você vai ter que se policiar, né? Porque senão você vai entrar numa bola de neve aí que só vai aumentando, 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 você não vai conseguir dar a volta. E no caso de não conseguir dar a volta, tá? Se você não cumprir o que está dentro da responsabilidade fiscal, tá? Você corre risco de sanções penais, tá? Pessoal, pode ser multa, pode ser preso, pode ser. Porque é uma lei de crime fiscal também, tá? Então você responde criminalmente aqui. Principalmente em anos de eleição, tá? Você vai ter que ter controle de receitas. Ou seja, você não vai, 6 meses antes de terminar o teu mandato, não tem como ficar aumentando o salário das pessoas, não tem como ficar fazendo concurso ou outra coisa, é tudo proibido, tá? Porque pode ser que comprometa, então, o orçamento da próxima pessoa que entre. E se você fizer alguma coisa, se você comprar alguma coisa, fizer algum projeto, nada te impede de fazer, desde que você deixe uma sobra, né, no caixa pro próximo governo, né, conseguir suprir, conseguir pagar isso. Então, não é que seja proibido, mas você vai ter que deixar, então, o dinheirinho ali, certo? Então, em resumo, seria mais ou menos isso. Espero que vocês tenham compreendido e qualquer coisa a gente segue conversando, tá bom? Obrigada, beijinhos, até!